vamos falar um pouco aqui sobre o abono anual em dobro, ou 14º salário, que está sendo cogitado aí para o ano de 2020, para esse ano, pessoal. E a gente vai entender um pouquinho disso, tá? Porque tem algumas notícias aí, inclusive até fake news, já cheguei a verificar notícias que falam que vai ser pago este ano já, e vamos entender se é isso mesmo, né? Até porque, como eu falei, esse caso era uma fake news, então vamos entender um pouco mais. Bom, por que isso? Por que essa ideia de 14º salário, né, que seria o abono anual em dobro? Vamos entender, pessoal. Por causa da pandemia, o 13º já foi pago em meados de 2020, ou seja, os aposentados e pensionistas já receberam o 13º salário em 2020, né, que seria esse abono aí, previsto na Lei 8.213. Então, nesse caso, surge que no final do ano, essas pessoas elas não vão receber esse 13º, ou seja, final do ano costuma ser um momento que as pessoas gastam mais, em que o mercado está acostumado a receber também, né, mais movimentação ali de dinheiro, então isso vai dar uma recaída, né, no final do ano. Tanto as pessoas, os aposentados e pensionistas, não vão ter como gastar a mais e o mercado também não vai receber a mais. E com base nesse argumento, nessa situação, surge aí um advogado que indicou, né, sugeriu mesmo um projeto de lei que instituísse aí um 14º salário para esse ano de 2020, justamente por conta da pandemia, né? Os aposentados e pensionistas aí, esse pensamento faz parte do argumento de que eles teriam gasto mais, teriam ficado em casa, teriam gasto com alimentação, com remédio, segurança e tudo mais. Então, nesse sentido, seria justo aí ter que eles tenham, aliás, direito a um 14º salário. Tá, mas e se isso então for aprovado, né? Vamos ver primeiro esse tópico aqui. Já é um direito, no caso? Ainda não, pessoal. O que acontece? É um projeto de lei que ainda está no Senado Federal. Isso significa que ainda não é um direito, né? Realmente tem que ser aprovado lá, tem que ser aprovado no Congresso em si, né? E aí depois virar uma lei, uma edição na lei que vai trazer aí o 14º salário, mas ainda não é um direito, tá? É importante que isso fique claro, pelo menos até a data desse vídeo, não. E qual seria um outro meio que poderia dar certo se não fosse nesse trâmite que faria um projeto de lei virar uma lei? Seria por medida provisória. Pessoal, eu não coloquei nada aqui a respeito, mas seria por medida provisória através do presidente da República. Aí já seriam outros critérios, ok? Mas tudo bem, vamos supor que realmente vire aí uma lei. Quem teria direito a esse 14º salário? Seriam os aposentados, aqueles que recebem auxílio por incapacidade, e também os pensionistas, né? Aquelas pessoas que recebem, por exemplo, a pensão por morte, aquelas pessoas que recebem também o auxílio reclusão, né? Essas pessoas teriam direito aí a um 14º salário. O que logo de imediato surge aquela dúvida, né? Mas e aqueles que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Tá, muita gente conhece como LOAS, por isso que eu coloquei aqui, mas na verdade o nome é o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que é devido aí ao idoso com mais de 65 anos ou ao deficiente que estejam em situação de miserabilidade, ou seja, que realmente estejam numa situação que não conseguem nem mesmo ter ali o que comer, né? Vamos dizer assim, o que vestir, o que comer, e aí surgem os critérios, né? Que julgaria essa miserabilidade, essa situação, que a renda per capita, ou seja, a renda para cada um membro ali da família, né, que moram em conjunto, receba até meio salário mínimo ou 1/4 do salário mínimo, depende aí da época que esse pedido foi feito e da situação, né? Então a gente tem isso, o BPC ele não está abrangido nessa ideia, ou seja, essas pessoas que recebem o BPC, elas não têm direito a 13º salário, naturalmente elas não têm direito, ok?
E 14º salário, elas teriam direito? Também não, porque esse projeto de lei, pelo menos até o momento, não houve modificações, né, no texto, então elas continuam sem ter direito a esse 14º salário, ok? Então, o que fica muito estranho, né? Porque, na verdade, essas pessoas, elas naturalmente já estão despreparadas, né? Não é como, por exemplo, aquele que é aposentado, né? Que realmente você presume aí que ele teve uma programação na vida ali de trabalho para lá na frente conseguir se aposentar, e hoje ele talvez tenha uma vida um pouco mais tranquila, talvez ele tenha até um trabalho e ganhe a renda da aposentadoria, ou seja, diversas situações aí, né? E surge que aquele que recebe o BPC já está numa situação crítica. E ali, com certeza, na pandemia, ele deve ter agravado essa situação, né? Mas, pelo que eu entendi aqui, até agora não houve nenhuma edição e realmente não está abrangido, portanto, não vai receber, pelo menos nesse projeto de lei até o momento, não. Mas e agora, né? O que acontece? Há algumas sugestões legislativas, pessoal. O que é isso? É diferente de projeto de lei, tá? Sugestão legislativa é aquela que qualquer cidadão pode fazer através do portal e-Cidadania, ok? Então, através desse portal é possível sugerir uma lei mesmo, né? Sugerir que alguma modificação na legislação seja feita. E aí, se aquele projeto, aquela sugestão, melhor dizendo, legislativa, receber apoio, né? Apoio da população mesmo, apoio suficiente, ela pode vir a virar um projeto de lei, ok? Então, tá aí a diferença. E aí, há sugestões legislativas para tentar instituir de meio a um salário mínimo para quem recebe o BPC. Ou seja, há sugestões lá, né, que, por exemplo, pessoas comuns, assim, do povo, vamos dizer, né, que não são governantes, indicaram que quem recebe o BPC deveria, nesse ano de 2020, receber um 13º salário, no caso, né? Como já não recebe o 13º, para eles seriam aí um abono anual, né? Para que essas pessoas que já estão em uma situação crítica recebam um abono anual. Mas o que acontece aqui? Acontece que ainda não há apoio suficiente da população. Então, se você quer apoiar essa ideia, você tem que entrar no portal e-Cidadania, encontrar essa sugestão legislativa e votar lá no sentido de apoiar essa ideia, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que com esse esqueminha aqui tenha ficado bem claro essa ideia do 14º salário, né? E vamos ver aí os próximos andamentos para ver como é que vai ficar isso, né? Se realmente vai ser devido, não vai, e vamos acompanhando para saber, ok? Bom, não deixem de curtir o vídeo, de comentar o que acharam e também de compartilhar essa informação aqui.